Salve, salve, correnteiros! Hoje eu recebo aqui a médica veterinária especializada em oftalmologia, doutora Elaine Santos. E a gente vai ter um bate-papo aqui super interessante, porque eu mesmo, que me considero uma pessoa média de inteligência, nunca tinha parado para pensar nisso, que existe um veterinário com a especialização em oftalmologia. Aí eu parei para pensar, eu estava até aqui conversando com ela, e parei para pensar numa coisa. Realmente, a gente conhece vários bichinhos que estão, às vezes, mais velhinhos e são cegos, principalmente cachorro. Acontece com gato também, assim, mas pelo meu conhecimento com os animaizinhos, mais cachorro. Eu fiquei pensando, realmente faz todo sentido. Só que eu nunca parei para pensar nisso. Então, eu achei isso muito interessante e eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas que podem assistir esse episódio achem também. E pode ajudar também muitos donos de pet, né? Porque a gente vai procurar saber como é que acontece e quando que o dono deve prestar atenção ou fazer algum tipo de teste, algum tipo de coisa. Mas antes disso, Elaine, muito obrigado por você ter conseguido um tempinho na sua agenda, que eu sei que você é muito ocupada, que você trabalha pra caramba. Então é um prazer recebê-lo você aqui, tá? E abrilhantar, né, o nosso podcast, tá bom? Obrigada, Marcos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Espero que a gente consiga contribuir, né, para a sociedade como um todo com informação, que é o que mais vale hoje, né? É isso aí. Enquanto você espera, eu já tenho certeza do produto. Elaine, eu vou começar fazendo uma perguntinha aqui para você, porque essas perguntinhas aqui, eu sempre converso com várias pessoas quando eu chamo um convidado com um tema assim bem relevante. E várias pessoas têm muitas dúvidas. Então, sempre tem alguns amigos que falam assim, pergunta a ela isso, pergunta a ela aquilo assim, assim, assado. Então, eu separei aqui algumas questõezinhas que eu acho que pode ser também de grande valia para todo mundo, tá? Então, vou começar assim, ó. Quais são os sinais mais comuns de problemas de visão nos animais que os tutores geralmente ignoram? Então, Marcos, assim, tem alguns sinais que são facilmente identificáveis, né? E que se as pessoas vissem de forma precoce, talvez não complicasse, não tivéssemos tantos problemas. Alguns sinais como esfregar os olhos, passando a patinha, ou até mesmo, às vezes o animal fala, mas ele não passa a pata. Eu digo, mas e na caminha? E no sofá? O bicho fica ali esfregando o olho. Isso é um sinal e é uma coisa que complica quando tem algum problema. Piscar excessivamente, que a gente chama de blefaroespasmo, quando o animal fica, às vezes é um olhinho só, às vezes os dois. Isso é um sinal de desconforto ocular, igual a gente também, né? A fotofobia, o desconforto na claridade. Chega na claridade, o bichinho, às vezes ele procura até um lugar mais escuro para fica num lugar com menos luz porque está incomodado. Secreção ocular em grande quantidade. Às vezes o olhinho acorda sempre remelento, grudadinho. Aí todo dia tem que estar limpando muito, porque várias vezes ao dia o olho fica com muita secreção. Vermelhidão ocular, o olho vermelho. Tudo que acontece com a gente também acontece com eles, né? É isso que eu estava aqui pensando, porque eu tenho fotofobia. Sim. Às vezes, mesmo na chuva, eu uso um óculos escuro, porque aquela claridade me dá um nervoso danado. Me incomoda muito. E eu tenho também um negocinho que de vez em quando... Eu achei que fosse só eu, que eu fosse doido, mas aí eu ia numa oftalmologista há um tempo atrás que ela falou, eu também tenho isso. De vez em quando acontece assim, eu abro a mão, não vejo o último dedo. Quando dá dirigindo é horrível. Sim, horrível. Sim. Ela falou, quando eu tive dirigindo, eu tive que parar o carro. E aí você começa... Comigo é assim, eu sempre percebo que se eu estiver vendo televisão, vendo alguma coisa, aí tem uma pessoa, eu não consigo ver um olho, só vejo o outro. Aí eu fico balançando assim, mas aparece muito estranho, sabe? É como se ele sumisse. Aí abro a mão, o último dedo não aparece. Aí, antigamente, eu ficava muito nervoso com isso. Aí é só ficar calmo, tomar um remedinho pro fígado, porque para mim, uma hora depois já tá legal. Até menos, até. Aí dá uma cobrinha colorida, assim, em cima do olho, sabe? Um troço muito esquisito. Parece um monte de estrelinha, tudo colorido. E ela bem brilhosa. Aí depois ela vai aumentando o campo dela e vai deixando o meio da minha visão mais limpo. E em volta todo enevoado.
e depois passa tudo. E eu tenho isso desde 14 anos. Mas você vê que legal, né, Marcos? Assim, o ponto que eu acho da questão da oftalmologia veterinária, você está me relatando com essa riqueza de detalhes tudo isso. Um bichinho o meu não pode, paciente não me conta não nada. pode falar nada. Então, eu dependo do proprietário, do humano, Sim. observar e observar, às vezes, por exemplo, a gente tem alterações metabólicas, como você falou, alterações de enzimas hepáticas, de colesterol, que fazem alterações oculares. A gente tem uma série de doenças sistêmicas que se manifestam no olho, tanto em nós humanos quanto nos animais. E nos animais até um pouco mais, por questões fisiológicas, né? Então, só que a gente não tem esse relato. E aí o bichinho chega para mim, ou com um olho vermelho, ou com um olho que o tutor descreve como azulado. E aí a gente começa a pedir um exame de sangue. Aí você pede um exame de sangue, você vê o colesterol todo alterado, enzima hepática nas alturas. Aí você trata a parte sistêmica e o olho melhora. Sim. Acontece muito, só que a gente não tem essa parte do paciente. É verdade. Então a gente acaba se atendo, a nossa anamnese, ela fica muito prejudicada e a gente depende de uma observação cautelosa do responsável, né? Então a gente às vezes faz perguntas, por exemplo, na minha consulta eu pergunto o que ele come? É só ração? Come alguma besteira? Ele tomou algum remédio recentemente? Como é que é o ambiente onde ele vive? Com o que ele limpa a casa? E eu ainda falo não querendo ser invasiva. Sim, mas é porque é a gente, o mínimo que você tem que saber. A gente precisa buscar de outras formas, porque uma vermelhidão ocular, por exemplo, ela pode ser um monte de coisa. Ela pode ser uma inflamação intraocular, ela pode ser uma úlcera, ela pode ser uma conjuntivite alérgica, ela pode ser um glaucoma, ela pode ser um monte de coisas. E aí você começa a tentar e se cercando para minimizar até a quantidade de coisa, de exame para pedir, né? Até porque as perguntas que você faz é basicamente o que acontece no dia a dia de uma casa, né? Sim. Então essas perguntas que você fez, como pode acontecer na minha casa, na sua, sim, né? Com os nossos bichinhos. Sim. Então, aí dali, na sua anamnese, que fica bem prejudicada, sim. Né? Mas pelo menos você já vai... aí a gente vai perguntando, uma linha de raciocínio. Se alimentando normalmente? E eu nem imaginava que a dieta... fosse também prejudicial à visão. Totalmente. Inclusive, a questão da dieta em cães é um ponto, assim, que a gente até pincelou isso antes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a humanização dos animais, né? O afeto, tudo isso eu acho muito louvável e eu fico muito feliz de ver o respeito com a outra forma de vida, né? Em ver que os seres humanos hoje tratam os animais de uma forma muito melhor que antes. Sim. A domesticação dos animais ela é muito antiga, porém eu digo assim, o cão, por exemplo, ele saiu do quintal e ele foi pro travesseiro. Ele não foi para dentro de casa, ele foi direto pro travesseiro. Foi direto pra sua cama, né? Eu vim de uma geração onde o cachorro ele comia era bofe com angu, sim. E agora ele tem uma ração que custa preço de picanha uruguaia. Isso aí. Né? Isso aí. Então, assim, só que a gente precisa entender que por mais que a gente ame e que as pessoas tratem como um ente da família, um filho, um netinho, e eu admiro esse sentimento, só que nós estamos falando de espécies diferentes. E isso é muito importante porque o seu excesso de amor pode atrapalhar a vida do seu bichinho. O excesso de amor é carência, né? E você pode fazer uma transferência e prejudicar mais do que ajudar. Então, por exemplo, às vezes eu pego clientes que falam assim, não, eu parei de dar ração e comecei a dar comida. Eu falo, bacana. A alimentação natural, ela é uma forma de alimentar o animal muito interessante. Porém, ela tem que ser feita adequadamente. Que comida você dá? Um dia eu cheguei na minha clínica, fui dar um petisquinho. Depois da consulta, eu sempre tento fazer um reforço positivo. Então, eu dou um petisquinho pro bichinho ficar confortável, sentir que aquilo é um ambiente seguro para ele. Ela falou, ele não vai querer comer isso mesmo. Ele acabou de comer lasanha. Eu falei, putz, nem eu, né? Lasanha? Tinha acabado de comer lasanha. Porque assim, um arrozinho, ou um ensopadinho, alguma coisa, mas sem sal e sem tempero, sem sal, sem tempero. Até pode, em poucas quantidades. Aí vai dizer, mas na natureza ele não comia arroz cozido.
Na natureza ele não comia. Ele, se comesse grão, era in natura, e às vezes o que estava na víscera que ele comia. Era esse o grão que ele comia. Né? Então, assim, a dieta dele era muito mais rica em proteína, era muito mais carne. Então, assim, tem que ter um cuidado com esse excesso de humanização. E eu costumo falar assim, você ama o seu bichinho? Então faz o que é certo para ele, Sim. não para você. Né? Eu amo meu filho, não é por isso que eu deixo ele tomar Guaravita o dia inteiro. Sim. Né? Você tem que ter um limite. Né? Um limite. Não é negar sempre, mas também não é liberar geral. Exatamente. E é você buscar. Hoje a gente tem muito mais conhecimento. Aí vai dizer assim, mas antigamente comia angu com bofe. Sim, os animais morriam com 7 anos de vida. Você não via esse tanto de animal com 16 anos que a gente vê hoje. Não via mesmo. 7 anos, pum, acabou. Morria e não se sabia nem do quê. Isso. Se foi quando chegava, quando chegava. Então, assim, as coisas vêm mudando e o apelo que eu faço é que as pessoas usem esse excesso de afeto para cuidar melhor. Para cuidar melhor, com conhecimento, com embasamento técnico para fazer as coisas, né? É isso aí. Depois eu vou te fazer umas perguntas. Meu Deus. Não, mas umas perguntas assim, do que a gente vê no dia a dia na rua, para saber qual é a opinião de uma veterinária. Mas vamos lá. Algumas raças são mais propensas a doenças oftalmológicas. Quais cuidados específicos elas exigem? Tem isso? Tem isso mesmo? Então, Marcos, todas as raças têm, quando a gente pensa em raças, né, no desenvolvimento das raças, que foram ajustes genéticos feitos para se obter aquele tipo de animal, tá? Todas as raças cadastradas, credenciadas, tirando o nosso famoso caramelo, que é o que tem aí, que mistura tudo com tudo, né? As raças, elas são oriundas de programações genéticas. E cada uma tem as suas questões, não só oftálmicas, mas como um todo. Da parte de oftalmologia, e juntando a isso a amostragem que nós temos não vou dizer no Brasil, em Niterói, no Icaraí, então, sem sombra de dúvida, os braquicefálicos e os shih tzus, né? O que são os braquicefálicos? São todos esses bichinhos de focinho achatado. Então, a gente vê shih tzu, bulldog, todos esses, os boxers, pug. Tá? Esses bichinhos, eles têm uma conformação facial que deixa o globo ocular muito exposto, tá? Isso, aquele cachorro bem olhudo, né? A sensação que dá é que o cachorro é olhudo. Na verdade, o que acontece? A órbita é o osso onde fica o olho, né? A órbita é para ser assim e o olho assim. Nesses animais, a órbita é assim. Ela é rasa. Então, isso faz um quadro que nós chamamos de exoftalmia, que é o olho para fora. Junto com isso, você tem a fenda palpebral. Quando eu fecho meu olho, a distância aqui de abertura da pálpebra. Nesses animais, essa abertura ela é 2 a 4 centímetros maior do que deveria. Então, quando o bicho abre o olho, parece que o olho vai sair. Quando eu faço um exame que eu faço assim, eu falo, se eu abrir um pouco mais o olho, pula mesmo. Nossa. Pula mesmo. Por quê? Porque ele tem uma fenda palpebral muito grande. E isso se chama lagoftalmia. E junto com isso ainda vem os estrabismos, né? Que geralmente os olhinhos são virados, são desviados lateralmente. Enfim, todo esse cenário anatômico favorece primeiro o trauma. Porque o que o animal faz? Cheira. Aí o focinho dele tá para dentro e o olho tá para fora. Isso. O focinho é recolhido e o olho é pronunciado. Então eu falo que ele cheira com o olho junto. Aí vai dar uma voltinha no quarteirão, no matinho. Quando o bicho vai cheirar, o olho chegou primeiro. Então a exposição do globo ocular a traumas é muito maior. O bicho, às vezes, em casa, bate numa cadeira, bate numa quina, porque o olho chega na frente, né? Outra questão é o ressecamento ocular. Porque muitos desses animais não conseguem piscar 100% o olho. Ele não consegue completar. Ele vai até o meio do caminho e fica. Muitos dormem com o olho entreaberto. Você chega, eles estão dormindo com o olho revirado. Né? Por quê? Porque é difícil. A pálpebra tem que fazer uma força para fechar. Né? E você relaxado, você não vai fazer força. Não vai fazer essa força. Então, assim, tem a exposição tanto para trauma quanto para ressecamento é muito maior. E um olho ressecado, ele é mais suscetível a tudo.
Se você tem um olho ressecado e pinga água nele, ele arde. Então, o olho ressecado, ele vai ser mais alérgico. Qualquer produto de limpeza vai irritar esse olho. Qualquer cisco que bata pode abrir uma úlcera. Ele se torna muito mais vulnerável. E aí é o tanto de problema que a gente vê. E aí, junto com isso, ainda vem a genética, né? Por exemplo, os shih tzus, principalmente, eles são muito dados a alterações de cílios. Cílios ectópicos, distiquíases e triquíases. O que são isso? Pelo que nasce onde não era para nascer. São alterações de cílios que nascem em lugares que não deveriam. Por exemplo, a distiquíase. No bordo palpebral, aqui na linha d'água, nasce pelo. Aqui não é para ter pelo. Então fica piscando e fica o pelinho roçando ali. Cílio ectópico é um cílio que nasce na conjuntiva do olho, no avesso do olho. E aí esse pelo cresce espetando o olho. E isso é muito característico do shih tzu também, essas alterações de cílios. E aí os bichinhos têm que ficar tirando pelo, tem que ficar monitorando isso, porque o pelo cresceu, faz uma úlcera de córnea, né? Mas nesse caso do pelo, porque assim, às vezes a pessoa vai para um pet shop, num banho e tosa, mas não é isso. Não é isso. Não é esse tipo Esse daí é um outro problema de pelo. Esse é um outro problema de pelo, que eu falo que é a desorganização. Mas aí, nesse caso de tirar do olho, tem que ser com o oftalmo. Tem que ser com o oftalmo. Que a gente usa um instrumento que é a lâmpada de fenda, que é um microscópio portátil, e aí você consegue ver direitinho, inspecionar e ver onde está. E você vai lá nele certinho já... Existe a epilação, que é retirar mesmo o pelo, né? É uma proposta terapêutica. E hoje também a gente tem técnicas cirúrgicas para, por exemplo, a criocirurgia, para o pelo não nascer mais, para parar de nascer. Que é um alívio. Que é o mais efetivo, é um alívio para o bichinho, entendeu? E isso é muito comum em shih tzu. E aí você junta um olho grande para fora, ressecado, com pelo roçando nele, a bomba relógio. Por isso que a gente tem... E aí, encara aí, lotado de shih tzu, né? É verdade. Porque tem muito... É uma raça muito conveniente, porque é uma raça silenciosa, tranquila, carinhosa. É um bichinho bom de ter em apartamento. É uma raça que é conveniente mesmo para apartamento, né? São bichinhos bem tranquilos, então demandam um pouco. Não é um bicho que você tem que estar toda hora gastando energia... né? E essa questão que você falou dos pelos da face, que são os do pet shop, isso é outro ponto também. A pergunta que eu escuto muito é melhor deixar o pelo grande ou tosar? Eu falo, desde que você arrume, você deixa do jeito que você quiser. Porque se você mantém o pelo tosado, você tem que estar sempre tosando. Porque senão, quando ele crescer, ele vai crescer em direção ao olho. Se você mantém o pelo grande, você tem que estar sempre penteando, desembolando, arrumando aquela chuca, né? Então, assim, qualquer que seja o caminho, vai te demandar uma atenção e um cuidado. Ter um bicho de pelo longo, seja qual for, requer cuidado, né? Você não pode deixar aquele monte de dread, aquilo acumula fungo, bactéria. Então, o cuidado com os pelos faciais também é muito importante, porque várias vezes eu pego um animal com tudo isso aqui, tudo embolado e com remela junto e cola, faz um grude só. Porque a remela vira uma pedrinha. Fica duro, né? E até para tirar... Tem que ter muita delicadeza, tem que amolecer, umidificar, exatamente. Então, repuxa, né? Não, e se tirar com grosseria, sai até a pele junto, não é exagero. Se você tirar com grosseria, é igual você puxar um cabelo que vai sair um pedaço do cabelo. Tem que molhar um pouquinho. Tem que ir molhando bem, sabe, devagarzinho, ir limpando. Pode ser até com água mesmo. Sim, com água. Eu gosto de água filtrada também, entendeu? Então tem que ter um cuidado, sabe? Porque esses pelos faciais viram um foco de infecção, então também roçam no olho, né? Então é um outro tipo de cuidado. Aí tem os pugs, que tem uma doença que é característica também do pug, que são as ceratites pigmentar. Vários animais têm, mas o pug, todo pug vai ter ceratite pigmentar em algum momento da vida. Isso é o quê? É uma pigmentação na córnea, é uma doença imunomediada, que a córnea produz um pigmento acastanhado e vai ficando... Eu costumo comparar assim, como se você estivesse passando uma tinta preta no teu para-brisa. Vai passando uma demão, outra, dali a pouco o bichinho não vê mais nada porque ficou tudo preto, né? E essa ceratite pigmentar, ela requer um controle muito efetivo, muito cuidado, para o bichinho não perder a visão. Ela é uma resposta exacerbada do organismo, onde ele produz esse pigmento para se proteger. Ele já produz esse pigmento por nada. Quando você tem um olho, de fato, ressecado, exposto, que se traumatiza toda hora, aí mesmo que o pigmento vem com toda a intensidade. Então, assim, resumindo, essas raças braquicefálicas
são um prato cheio para o oftalmo. Elas têm tudo para dar problemas oftálmicos, né? Mas, graças a Deus, hoje a gente tem muito mais formas de lidar com isso, muito mais medicamentos disponíveis, exames, testes. Então, nada que um acompanhamento preventivo não possa funcionar, sabe? Sim, pode deixar o seu bichinho enxergando bem até Sim, morrer. sim, exatamente. Seria Só que, maravilhoso isso. a minha sugestão até, né, eu já falo isso com os clínicos, eu acho que animais braquicefálicos, pelo menos, deveriam começar um acompanhamento oftálmico aos 6 meses, anualmente. Entendeu? Passou o protocolo de vacina, já começa, porque ali você já começa a identificar as alterações de cílios. Aí você vai dizer assim, nossa, mas tão novinho, mas eu pego animal com 1 ano com o olho furado. Nossa Senhora. Então, assim, se a gente conseguisse começar isso antes, já identificar o que esse bichinho tem, as possíveis anomalias, que já é um bichinho com muita lagoftalmia, com muita exoftalmia, já vamos começar um lubrificante, já vamos começar e até mesmo uma orientação do proprietário. Coisas que eu falo, por exemplo, quem tem um Shih Tzu, uma outra peculiaridade do cão, a órbita do cão é incompleta. O que é isso? A órbita é um osso. A do cão, ela não é assim, ela é assim. E aqui é um ligamento. Ou seja, qualquer pancada aqui não tem osso para proteger. A gente aqui, você tem uma fratura na órbita, eles não. Então, tem muita chance do olho pular. Isso acontece muito mais em cão do que num ser humano, porque a órbita é incompleta. Diante dessa informação, o que eu falo? Se você tem um Shih Tzu pequenininho, que é super exoftálmico, lagoftálmico, esse bicho não tem, por exemplo, que brincar com o border collie do vizinho. Você tem que evitar. Por quê? Porque uma patada, esse olho pode vir para fora. Pode arrancar o olho do bicho fora. Entendeu? Então, são cuidados, são orientações, não é indelicadeza. Não, você tem um animal que não pode ter determinados tipos de interação, porque ele pode sim perder o olho. Eu passo, olha, a quantidade de vezes que eu já vi isso na minha vida, tomou uma patada, foi brincando, foi brigando. Então, são animais que precisam de mais cuidado. E, de repente, se a gente tivesse um trabalho, assim como você tem na consulta pediátrica, que a pessoa diz, tem que tomar remédio de verme de tanto tempo, tem que fazer uso de tal e tal ração. Se a gente conseguisse ter esse hábito de fazer a consulta oftalmológica desses animais, talvez a gente não tivesse o tanto de coisa ruim que a gente tem em animais tão jovens. O check-up é anual para qualquer ser vivente, né? Sim, exatamente, exatamente. Ainda mais quem já tem tudo para dar zebra, né? Seria mais plausível, então, fazer um check-upzinho anual. Sim. Né? Deixa eu fazer uma perguntinha fora dessas aqui. É fato ou boato que cachorro só enxerga em preto e branco? É boato. É boato? É boato. Que bom. Que bom. A visão deles é um pouco diferente da nossa, né? Os animais domésticos, principalmente, cachorro, gato, os pequenos roedores, eles são dicromáticos. Então, vamos voltar um pouquinho. A retina, ela é uma camada do olho, a camada neurológica do olho. É ela que capta a luz e converte essa luz e processa essa luz, né, para mandar para o nervo óptico e se transformar em visão. Na retina, nós temos um grupo de células que são chamados fotorreceptores, que são os responsáveis por essa conversão. Tá? Ele pega a energia luminosa e converte ela numa energia elétrica para mandar para o cérebro. Nos cães, gatos, nos animais domésticos, existem basicamente 2 tipos de fotorreceptores, cones e bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela visão em cores e pela visão no claro. E os bastonetes pela visão no escuro e a visão periférica, tá? Então, os cães, gatos, eles são dicromáticos. Eles enxergam tons mais pastéis. Os gatos ainda um pouquinho mais brilhoso do que os cães, mas eles enxergam mais tons de azul e amarelo, passando por essa paleta ali, entre o azul e o amarelo. Nós, humanos, somos tricromáticos. Nós também temos os tons de vermelho. E já as aves, por exemplo, são tetracromáticas. Então, enxergam muito mais cores do que nós sequer sabemos que existem. Né? Então, isso são diferenciações da espécie em função da necessidade.
Porém, cães e gatos têm muito mais bastonetes do que nós. Então, a visão deles na penumbra, em pouca luz, no escuro, é muito maior do que a nossa. E é legal a gente saber disso, porque antigamente falava assim, nossa, meu cachorro tá vendo espírito, né? Tá olhando pro nada ali, tá vendo? Ele tá vendo alguma coisa que você de fato não está vendo, não necessariamente uma alma penada. Pode ser só alguma coisa que os seus olhos não têm potencial para enxergar, né? Porque tem gente que às vezes sai rapidinho e não pode levar o bichinho, fala assim, vou deixar a luz acesa, para ele não ficar sozinho. Sim. É como se a luz acesa fosse uma companhia. Sim, pois é, uma Mas segurança, não muda nada, né? É até melhor deixar apagado. Assim, na verdade, depende do caso, né? Quando é um bichinho idoso, que já tem uma atrofia de retina, Aí que é já melhor tem deixar uma... aceso. Aí você, iluminando, você vai ajudar. Mas eles têm uma visão adaptada para isso, né? Eles têm uma visão na penumbra muito, muito melhor do que a nossa. Eles têm uma visão de movimento muito melhor do que a nossa. Eles percebem os movimentos, os vultos, muito mais do que a gente. Eles são muito ariscos. Logo levanta a orelha, Sim, né? Sim, exatamente. Porque eles têm uma percepção, né, do todo, assim. Então, são diferenciações da espécie até mesmo de acordo com a necessidade. É né? verdade. Porque tem lá na casa da minha mãe tem uma Yorkshirezinha Terrier. Ela tem transtorno de pessoal mesmo, que ela acha que é um pitbull às vezes. Transtorno de Mas ela é personalidade. de personalidade. Aí ela, de vez em quando ela tá quieta assim. Aí, do nada, ela tá no colo assim, quietinha. De repente ela faz assim, ó. Aí, mas você não viu nada? Sim. Aí ela sai dali do teu colo, vai lá pra porta. É o meu sobrinho chegando. Como é que ela sabe? Como é que ela até a audição deles também é extremamente na apurada. escada né? ainda, porque ele A sobe de audição, escada. o olfato. Barulho de elevador. muito, Agora, você quer ver ela se transformar no pitbull, tem um barulho que ela não suporta, é o interfone. Porque ali para ela é certeza que tá vai chegando chegar um estranho. Se bem que assim, ela é muito engraçada, porque os intrusos que vão lá são sempre os mesmos, entregadores do mercado e tudo. E tem uns que já conhecem ela. Então, ela já vai para a porta e ela fica latindo. Mas não é para ele ir embora, é para ele pegar ela no colo. Sim, para dar atenção para ela. Aí ela fica quietinha. Ela quer a atenção dele, que ela já conhece. Bota ela no colo um pouquinho, depois bota ela no chão. Ela já vai calminha embora. Mas se você fingir que ela não tá ali, ela fica nervosa. Como não? Um ser daquele tamanho, como é que você não tá vendo? Não tá me vendo? Um ser daquele tamanho, você não tá me vendo? Mas os Yorks, eu sou apaixonada por York, né? A bichinha que assim, eu falo, todo mundo tem um bichinho que marcou a vida, né? E que, por sinal, hoje faz 2 anos que eu a perdi, a minha Yorkzinha. Mas o temperamento deles é incrível. Viveu quantos anos? A minha, 17. Se prepara que ainda tem chão, hein? Ainda tem chão pela frente. Eles são muito incríveis, são muito inteligentes, são muito geniosos, têm um temperamento muito... Mas depois eu percebi que com o tempo ela foi ficando mais na dela, mais calminha. Engraçado a idade que chega para todas, né? Ele é da minha irmã. Mas lá na casa da minha mãe tem um monte de gente, né? Tem um monte de gente não. Tem meu sobrinho, meu irmão, tem minha mãe e minha irmã, né? E às vezes eu vou lá, às vezes quase sempre, toda hora. Também que mora todo mundo perto, né? E ela sabe cada um. E ela, quando a gente chega lá, ela fica louca. E ela conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Pelo cheiro, né? Sim, também. pelo fato. E ela conhece. O olfato, na verdade, ele é o primeiro sentido do cão, né? Ele é o norte deles. Eu me lembro que ela ficou mais de 1 ano sem ver o Hugo, uma vez. Aí, uma vez ele foi lá. Quando ela percebeu, nossa senhora, né? Ela não deixava ele. E assim, apesar de ter ficado um tempão sem ver, nem parecia que tinha passado aquele tempo todo. Mas ela ficou muito assim, excitada, sabe? Ela não saía de perto dele de jeito nenhum. Eu não sei o que vai na cabeça lá dela, assim. Sim, ele voltou. Aí às vezes eu tô com ela no colo, né? Eu falo assim, Hugo. Aí ela faz assim, ó. Aí eu vou falar o nome de todo mundo, Bernardo. Aí ela faz assim. E engraçado que quando ela vira para Bernardo, que ela sabe onde é o quarto dele, ela já vira pro caminho do quarto. Aí se eu falar o nome da minha irmã, nossa, ela sai correndo igual uma louca para a porta da cozinha. E minha irmã só chega pela porta dos fundos, que é mais perto da garagem também, né? Aí ela fica louca. E às vezes a gente nem sabe que ela chegou.
E dependendo até da batida do portão na portaria, ela sabe. Gente, eu fico impressionado. Eles são É impressionante. Eles são fascinantes. Doideira. Eles são fascinantes. A enquanto gente a que gente não ouve tem que nada. aprimorar, né? Agora, eu já vi também ela latindo pro nada, tá? É assim. Eu Pro falei assim, nada "Epa, na quem é que sua, tá aí?" na sua perspectiva. Manda um oi aí e Pro fala nada que se na não for sua legal, vai embora. perspectiva. Na sua perspectiva. Mas assim, olhando, fixe e latindo mesmo. Sim. Eu falei assim, "Epa, acendeu um incenso aqui." Na sua perspectiva. Porque ela tava ali Na dentro dela. e não tá gostando, não. Ó, mais uma perguntinha aqui. Cirurgias oftalmológicas são seguras em animais? Quais são os avanços mais recentes nessa área? Marcos, assim, eu acho que a medicina veterinária vem evoluindo muito cada ano e muitas pessoas, assim, ainda têm muito medo de cirurgia, né? Porque acaba que na veterinária praticamente tudo a gente tem que fazer com a cirurgia geral. A gente não consegue, como no humano, que você faz uma coisinha para dar uma acalmada e uma hack, um bloqueio. Não que a gente não use hack, epidural, a gente usa tudo isso, dependendo da região a ser operada. Mas o bicho, para ficar quieto, a gente precisa fazer anestesia geral, né? E a anestesia geral, muita gente acha que é perigoso, porque na verdade a anestesia geral é para a gente ter maior controle. Quando o animal está sendo ventilado por nós, você consegue controlar a quantidade de fármaco que está entrando, então ela dá mais controle na mão da gente. Muito mais quietinho ali, né? Sim, e muito mais seguro do que você simplesmente pegar e fazer antigamente os quetapum que se fazia, uma sedação que você não sabe, você faz as cegas, o bicho apaga, você não sabe se ele apagou, mas está com dor, não está com dor, está com, né? Hoje, assim, existe um conhecimento de cada droga anestesiológica, o que cada uma faz, o que faz a anal, porque dormir é diferente de não sentir dor. Você pode estar apagado, mas está sentindo tudo. Você pode estar dopado, mas está sentindo tudo. E deve ser desesperador. E tá morrendo de... Exatamente. E isso, pois é. Então, hoje a gente já sabe exatamente e a gente consegue mensurar pelos parâmetros. Exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial, fez um estímulo, frequência cardíaca aumentou, tá sentindo, tudo, aumenta a analgesia. Então, o avanço da anestesia nos permite trabalhar com muito mais segurança e tranquilidade. E eu falo isso porque eu não sou anestesista. Na minha clínica, embora alguns ainda façam tudo, né? Eu nunca trabalhei dessa forma e a maioria hoje já não faz. Você tem um anestesista e o cirurgião. Então, o meu trabalho, ele é muito mais seguro. Porque não sou eu que tenho que botar o bicho para dormir e para acordar, né? Porque botar para dormir é fácil, difícil é botar para acordar, né? Deve ser. Então, esse é o desafio. E fazer o meu procedimento, né? Ele é muito mais tranquilo do que a questão do anestesista, que tem que ver a condição clínica. E aí, junto com isso, a gente tem a questão do pré-operatório, uma coisa que antes não se fazia. Antes isso era muito negligenciado e hoje não. Eu, na minha clínica, eu não abro mão de fazer um pré-operatório para operar. Eu quero avaliação cardiológica, eu quero eletro, radiografia de tórax, exame de sangue. Aí a pessoa fala assim, mas que exagero. Gente, mas é um bichinho novo. Mas eu já peguei animal com 2 anos de idade que tinha má formação cardíaca. E não tinha sintoma, porque era um animal de 2 anos de idade, não ia ter sintoma. E quando foi fazer o eco, a cardiologista falou assim, esse animal não pode ser operado nunca. Ele tem uma má formação cardíaca, uma hora a bomba vai estourar. Aí o que acontecia antigamente? Bota aí, morreu. Por quê? Mas eu fiz tudo de sempre, sim, mas o animal não é o de sempre. Aí no final a culpa vai ser do culpa vai ser, claro. E vai ser mesmo. E vai ser mesmo, porque o dono do cachorro, ele não sabe o que ele tem que fazer. Quem tem que saber sou eu. Sou eu que tenho que orientar. Né? E eu oriento e eu digo. E tem pessoas que falam assim, mas não tem como você abrir mão desse exame. Eu digo, não. Talvez você encontre pessoas que operem sem esse exame. Eu não vou operar. Porque na hora que der a zebra, eu tenho que saber com o que eu estou lidando. E outra coisa, a pessoa fala assim, mas se ele tiver algum problema... Não é que ele não possa. A gente opera animal diabético, a gente opera animal cardiopata. Qual é a questão? Você escolhe o momento de operar. O diabético, qual é o melhor momento? Ele está estabilizado? A glicemia está controlada? Como é que ele está agora? Tá? Conseguiu chegar no melhor que ele fica? É isso aqui. Tá bom. Cardiopata, está compensado? Está tomando a medicação? Como é que está o débito cardíaco? Está fazendo edema pulmonar? Porque se eu faço anestesia inalatória, se o pulmão estiver encharcado, como é que eu vou fazer? Não dá. Não dá. Então, assim, quando você faz o pré-operatório, você se planeja melhor
E daí vem a segurança. Você escolhe quais drogas usar. Caraca, fiz o exame de sangue, o fígado do bichinho tá bombardeado. Vamos evitar tudo o que é metabolização hepática. Vamos optar por parte inalatória, metabolização renal. Por quê? Para aliviar para o fígado. Né? A gente faz escolhas que nos protegem e dão maior segurança aos procedimentos. E em relação aos procedimentos oftálmicos, especificamente, né, a gente hoje tem muito mais instrumentos, muito mais ferramentas, sabe? Eu lembro, por exemplo, essas alterações de cílios que eu conversei com você. As primeiras técnicas eram muito piores, muito mais grosseiras, sabe? Hoje a gente tem a crio não dá um corte. É só congelamento, é só você encostar, não tem um corte, não tem sangramento. E precisa sedar o bichinho? Tem que fazer anestesia geral, porque como é que ele vai ficar parado? Não vai. Pra eu virar a pálpebra dele e fazer, não vai. E a única defesa dele é atacar, né? Sim, não é só atacar, ele se mexer, você pode encostar no olho, é segurança do paciente, nossa também e dele também, né? Mas é uma cirurgia que você hoje faz sem um corte. Entendeu? Você resolve um problema e não sai uma gota de sangue. Acaba sendo muito mais rápido. Sim, também, né? o glaucoma. A gente consegue fazer criocirurgia para glaucoma. E aí você tem menos chance de sangramento, que gera menos perda de volume, então dá segurança para anestesia, menos oscilação de frequência cardíaca, sabe? Então, o avanço dos equipamentos que vão surgindo, das técnicas, todas essas inovações, elas vão nos ajudando, né? Nossa. Agora, o mais recente que está todo mundo falando, isso já tem até alguns anos, mas agora veio a moda, a pele de tilápia. Essa nem... A gente usa a pele de tilápia para lesões na córnea. Então, isso assim, aí é o que eu digo que o Dr. Google é uma confusão, né? Um monte de cliente mandando mensagem. Cachorro que tem cegueira por neurite óptica, catarata. Eu quero usar a pele de tilápia. Mas não é pra isso. Não é pra isso. Porque parece que o troço surgiu vai resolver todos os problemas de olho, né? Parece tudo. De córnea. Não, é pra córnea, mas é só pra córnea. Mas pra resolver os problemas todos. Depende do problema. Depende do problema, não né? É pra geral, né? Mas é uma coisa também que veio. Começou um trabalho que hoje a gente sabe que é uma técnica que para muitos favoreceu muito, porque as membranas que a gente tinha eram muito caras, então nem todo mundo podia arcar com isso, né? A tilápia é muito mais barata e dá um resultado excelente, ela é riquíssima em colágeno, então ela ajuda muito na recuperação da pele, da córnea com uma mínima cicatriz, que a cicatriz, quanto menos cicatriz, melhor a visão no pós-operatório, né? Então, assim, a oftalmologia veterinária está crescendo muito, a gente vê o nível dos congressos, sabe? Antigamente, a gente ia para um congresso, a gente tinha uma palestrinha de oftalmo no meio daquele congresso todo. Hoje, nós temos congressos exclusivos de oftalmologia veterinária. Nós tivemos agora em março, na Bahia. A gente tem congressos exclusivos de oftalmologia veterinária. Então, é só conteúdo de oftalmo, inovações, troca de conhecimento, sabe? Então, tudo isso torna os procedimentos mais seguros, as técnicas, a aparelhagem que a gente usa, né? A gente ter maior disponibilidade de equipamentos que nos ajudam. Coisas simples que antes eram super difíceis de comprar, hoje você consegue com muito mais facilidade. E óbvio que isso vai dando melhores resultados também. A qualidade de vida só aumenta. Sim, exatamente. Está acompanhando a longevidade deles, assim como a gente. Tudo, a indústria farmacêutica veterinária, a quantidade de suplementação. Eu adoro suplementação, eu prescrevo muito para os meus pacientes. Eu acho que quando a gente pensa em viver mais, não tem como a gente pensar em viver mais sem se preocupar com saúde preventiva. É isso aí. Né? É isso aí. Então a gente precisa olhar para isso. E me incomodam alguns médicos humanos que ainda não fazem isso, porque a gente às vezes acaba começando a fazer por conta própria, porque tem gente que isso não é lenda, né? Estamos vivendo mais, não temos os hábitos que os nossos avós tinham para longevidade, não comemos da mesma forma, não temos contato com a natureza, não temos a vida mais tranquila que eles tinham, então o que a gente tem para fazer mesmo é suplementar e na medida que dá, se cuidar. E da mesma forma para eles. E a indústria farmacêutica também veio nisso. Olha, eu falo assim, colírios. Eu não conseguia prescrever um colírio veterinário, porque não tinha. Não tinha. Hoje já tem, já tem alternativas. Muito menos do que eu gostaria, mas já tem muitos.
né? Então, são coisas simples que vão ajudando a gente a ter melhores resultados. Algumas pet shop, a parte de medicamento é uma farmácia. Sim, é uma farmácia. Há um tempo atrás não tinha isso. É uma farmácia. E antigamente a gente usava muita coisa humana. E aí, quando o cachorro pesava 40 quilos, beleza. E esses que a gente pega que pesam 2? O que você faz? Esfarela e dá uma migalha, porque, né? Fora que o trato digestório do animal, principalmente cão, gato, é diferente do nosso. Eles são carnívoros. Então, o que para a gente a absorção vai ser, às vezes, lá no início do intestino, para eles vai ser no estômago já, e não é o melhor lugar para aquele medicamento ser degradado. Então, assim, as pessoas falam, mas por que não pode dar o humano? Mas, infelizmente, realmente, o humano acaba sendo muito mais barato em muitas situações por conta de tributação, mas existem algumas medicações que o revestimento faz diferença. Por quê? Porque dependendo do revestimento, tendo em consideração o pH do estômago do animal, o tempo de passagem, ele vai, digamos assim, ser liberado antes ou depois do lugar onde ele deveria ser liberado. E aí você tem diferentes resultados, né? Para isso que tem coisas que são feitas para animais, tem coisas que são feitas para humanos, né? Você fala assim, é omeprazol. Sim, mas é diferente. Para eles tem que botar uma cápsula, para eles não vai resolver. Entendeu? Então, são coisinhas que, com o avanço, com o desenvolvimento da medicina veterinária, vem melhorando, dando mais segurança para a gente trabalhar e melhores resultados também. E quanto mais se divulga isso, por isso que eu falo, é importante. Isso aqui está sendo muito importante, esse bate-papo. Porque tem muita gente que tem bichinho e nem nunca imaginou sequer que existia um remédio, ou um exame, ou um check-up, alguma coisa assim. Sim. Né? Simplesmente tem ali o bichinho, dá a comida que come. Exatamente. Então, já as pessoas que assistirem já vão ver que já tem uma qualidade de vida aí que você nem imaginava, mas que está toda aí possível, né? E disponível também. E uma coisa que eu gosto muito de falar, Marcos, o limiar de dor do cão e do gato é muito alto. Ou seja, eles toleram muita dor. Tá? Eles têm uma resistência à dor. Você pega um animal com a pata quebrada, pendurada e andando e comendo. Então, assim, a gente precisa, é o que eu digo, pega todo esse amor que diz que tem, que sente, e transforma isso em cuidado, em um olhar atencioso. Porque o bicho não fala. Mas o fato dele não falar não significa que ele não esteja passando por algum tipo de injúria, de sofrimento. Aí eu vejo ele assim, uma vez por semana ele vomita. Eu falo, tá, e você nunca parou pra ver isso? Não, mas ele fica bem. Fica bem, porque se você vomitasse toda semana bile, você tava bem? Claro. Será que quando você come, você não sente nada? Ou simplesmente ele não demonstra? Porque eles têm um instinto de sobrevivência muito grande. E isso é o que eu amo nos bichos, né? É a resiliência. O bicho não anda. Você bota a cadeira de roda, ele sai, não tá nem aí. Ele não tem julgamento, ele não... O negócio dele é viver a vida dele. Enquanto der para ir, ele tá indo. Ele não entrega os pontos. Eles não entregam os pontos. Eu tinha separado essa pergunta aqui para o final, mas eu vou fazer agora, porque por isso que você falou, por isso aí que você acabou de falar, é que vem a minha revolta quando eu vejo esses cachorrinhos, tudo de roupinha, de sapatinho e andando de carrinho. Assim. Porque o bicho não foi feito para isso. Então, eu vou só fazer uma observação, né? Existem animais que têm dificuldades locomotoras graves e que sentem falta da interação social. É uma coisa, tá? Voltando ao ponto que a gente falou da longevidade, eu vou dizer que eu passei por isso com a minha. Essa minha que foi com 17 anos. Ela adorava sair. Aí eu tinha um filho, tinha outra cachorrinha e a criança. Eu queria até a padaria, só que ela não aguentava. Eu andava com o carrinho. Mas ela ia no chão. Cansou. Mas ela não usava sapatinho? Não, ela não usava sapatinho. Ela nunca gostava de sapatinho, não. Porque a gente vê uns exageros. Não, então, você vê que a pessoa querendo tratar o bicho como se fosse um neném. Aí vamos ajustar, né? Vamos alinhar. O que acontece? Por exemplo, aí ela andava, cansou, bota no carrinho. Por quê? Porque eu precisava ir adiante e ela empacava. E ela empacava. Cansou, botava... Dali a pouco ela mesma começava. Eu quero descer de novo. Aí botava pra baixo. Aí, cansou, bota no carrinho. Porque você ficar andando com um cachorro no colo também cansa, pesa. Então, essa é uma situação.
Sim. E eu incentivo isso. Quando a pessoa quer que o animal tenha, e de fato. É totalmente louvável isso aí. O bichinho que gosta de sempre. Pô, o bichinho a vida inteira andou na beira da praia. Por algum motivo ele tá cheio de artrose, não consegue mais andar, caminhar aquilo tudo. Você leva ele no carrinho, chegou ali, você solta um pouquinho. Então isso é uma situação. Tá? Isso daí é você proporcionar você fazer uma adaptação de acordo com a necessidade do animal. Mesma coisa em relação ao sapatinho. O animal passeia na rua todo santo dia, não pode deixar de ir porque fica estressado, ou porque só faz xixi na rua, tal. Tá aquele calor de não sei quantos graus. Se ele for sem o sapatinho, ele vai queimar a pata. Então, você vai botar o sapatinho. Se não tem como, você não consegue sair sem ser na hora do chão quente, do sol forte, você vai ter que botar o sapatinho para proteger a patinha dele. Isso é uma outra situação, tá? Outra situação é o benefício próprio. A pessoa aqui quer passear com o cachorro, mas não quer lavar a pata, não quer limpar a pata, e o cachorro vai chegar em casa e vai subir na cama. Sim. Aí essa pessoa vai botar o sapatinho porque ela não quer ter o trabalho de fazer a higienização, e o bicho vai subir na cama, não quer que ele ande na rua e ande no travesseiro dela. Aí é uma outra questão que geralmente é o que mais acontece, né? Uma coisa interessante, eu conversei esses dias com os colegas meus dermatologistas, porque a quantidade de animal alérgico que eu digo é hipersensível a tudo, que eu tô pegando é gigantesca. Eu falo, nunca vi, é diabético e alérgico. E a alergia, ela se manifesta muito nos olhos, né? Os olhos, eles têm muito receptor para histamina, que é a substância mediadora de alergia. Assim como em nós também. Você tem uma rinite, o olho coça. Picou o mosquito, o olho coça. Logo vermelho. Exatamente. Da mesma forma os bichos, né? E aí eu falei, cara, mas por que tanta alergia? Tudo bem, tem problema de pele, tem dermatite, mas da onde vem tanta alergia? E aí tem algumas causas, né? A disbiose, que é justamente o desequilíbrio ali da flora intestinal por conta das alimentações que vão sendo feitas, né? E é exatamente isso. Eu falo que é a falta de, como é que chama? Aquela vitamina S, né? Que a gente fala das crianças, que é sujeira. É sujeira. O bicho não tem contato com nada. O bicho vive numa bolha. É tratado como um bebê. É desse povo aí do carrinho que eu tô falando. Desse povo aí. O bicho vive numa bolha. O bicho nunca pisou numa grama. O bicho nunca botou a pata no chão. Ele nunca... Sabe? Ele vive numa bolha. Eu tenho animal, eu tenho paciente hoje que come exclusivamente carne de rã. Você imagina, fala, gente, se eu tivesse que cozinhar rã todo dia, eu não sei o que seria de mim, porque aquele bicho com aquelas pernas compridas. Então, assim, e o bicho, qualquer coisa diferente, porque o animal ele vai ficando hipersensível mesmo. Ele vai, o organismo dele vai passando a não tolerar nada, porque ele não tem defesa, ele não tem imunidade, ele não tem contato com nada. Eu fico imaginando por que uma pessoa dessa tem um bichinho. Porque diz que é amor, 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 mas está fazendo de tudo o contrário. Mas é porque está equivocado, Marcos. Mas totalmente. Está equivocado. A pessoa acha que o que ela está fazendo, né, é o maior amor. Né? Você pega... Quantas vezes a gente não erra com um filho, né, achando que tá... O que a pessoa... Não, eu tá dentro de casa, eu tô dando a melhor ração, eu não sei o quê, eu não deixo nada, eu não deixo ele na rua, eu cuido de não sei... A pessoa acha que o que ela tá fazendo é o melhor. Ela acredita que o que ela tá fazendo é o melhor. Por quê? Por falta de conhecimento. Aí é que eu digo que o conhecimento, ele é esclarecedor. Porque se você... busca o conhecimento, e eu não estou falando de Dr. Google, eu estou falando de você buscar realmente profissionais qualificados de todas as áreas, sabe? De nutrição animal, de imunologia. Vem cá, o que pode ser feito, entendeu? Para você saber de que forma que você pode ajudar a qualidade de vida do seu animal. Essa, a meu ver, é a forma sensata do amor. Né? É igual um filho, não é eu quero que ele seja isso aqui o que eu quero. Tá naquela como ali, que eu posso ajudar ele a ser o melhor que ele pode, isso. O melhor que ele ter a melhor vida que ele puder. Da mesma forma. Porque às vezes a pessoa acha, não porque eu só dou banho no lugar tal, mas é isso o que ele precisa. Talvez seja, talvez não. Talvez você ache que isso seja. Entendeu? Então é importante você ter esse suporte. E hoje a gente tem isso disponível. Porque antes a gente não tinha. Hoje a gente tem médico veterinário para tudo. A gente tem comportamentalista, que é uma especialidade incrível. Porque as pessoas falam assim, mas que frescura? Eu falo que frescura não. Porque quando o bicho vira um demônio, morde todo mundo na casa, a primeira coisa que fazem é abandonar.
Uhum. E o comportamentalista, o que ele vai fazer? Ele não vai adestrar o cachorro, não, ele vai adestrar o dono. Ele vai ensinar o dono da casa a ser o líder da matilha para que aquele animal possa ser manuseado, para que aquele animal possa ser manejado e cuidado. Porque quem é que cuida do leão? Quem é que cuida de um tigre? Ninguém. Ninguém. Então, assim, se você tem um bicho em casa que ninguém põe a mão, que ninguém consegue cuidar, isso é um problema. É um problema grande. E isso vai cair ou em abandono ou em eutanásia. Porque quando ele ficar doente, ninguém vai cuidar. E aí é que entra o comportamentalista. Porque ele vai entender a dinâmica. Não, fala, é psicólogo de cachorro. Não, não é isso. O cão, por exemplo, eles vivem em matilha. E na tua casa ele está sendo o dono da matilha. É ele que está mandando. A casa é dele. É engraçado, é isso mesmo. É ele que está mandando. E quando o bichinho tem um temperamento dócil, ok. Mas quando ele é dominante e ele tem potencial, porque assim, o pincher ele é dominante sempre, né? Nossa. Mas pelo menos é pequeno. Já nasceu com ódio, né? Mas, olha, eu tenho casos assim, uma raça que eu acho extremamente preocupante em relação a isso é o bulldog francês. Porque é um animal que é um animal de companhia, é uma raça para ser dócil, mas eles são animais que quando são bravos, são intocáveis. É mesmo. E aí o bicho não tem focinho para você nem botar uma focinheira. Você não consegue porque ele não tem focinho. Eles são extremamente fortes. Então você para fazer uma contenção é muito difícil porque eles são muito fortes. E aí o bicho vira um problema. Eu tenho 2 pacientes que são problemas sérios. Um, inclusive, está com catarata nos 2 olhos, com 4 anos de idade, está cego e não tem a menor condição de operar. Porque quem é que vai medicar o bicho? Eu falei, beleza, eu opero. Falei, imagina esse bicho acordando na anestesia. Nossa Senhora. A gente não consegue tirar uma foto dele. Não tô falando botar a mão, não. Tirar uma foto. Você aponta o celular para tirar uma foto, ele já vira, dá uma cambalhota na mesa. Já foi pro adestrador, já voltou e falou assim, isso é um problema sério em vista. Uma hora a bomba vai estourar. Por quê? Enquanto tá tudo bem, a catarata já ficou cego. 4 anos. 4 anos. Já ficou cego. Mas cego, ele ainda come, anda. E o dia que esse bicho tiver, sei lá, uma pneumonia, precisa tomar um remédio, como é que vai fazer? Porque como ele não enxerga nada, qualquer coisa que ele chega perto dele, ele já encara como uma ameaça, né? Eu perguntei se foi depois da perda de visão, mas segundo eles, não. Já era assim. Segundo eles, ele já era assim. Então eu falo, as questões hoje, né, elas são maiores do que antes. Antigamente você tinha um bicho brabo, o que você fazia? Prende no canil, pluf, passa o trio, acabou. Hoje em dia você tem um bicho brabo, ele tá na tua cama. Ele tá do lado do teu bebê, que tá no berço. Ele tá do lado do teu filho. Uhum. E aí? O perigo ali. O perigo é muito iminente. Então, existe junto com o maior conhecimento, com a evolução da profissão, tem um aumento na responsabilidade também, né? É isso aí. Vou te fazer mais uma perguntinha. Uhum. É verdade que alguns animais conseguem se adaptar bem mesmo após perderem a visão? Como é esse processo de adaptação? A gente já está dentro desse tema aí. Sim, mas porque se perder a visão, como é que eles se adaptam. Assim, a visão, ela não é o primeiro sentido do cão, principalmente, né? O primeiro sentido deles, o que eu digo com o primeiro sentido? O predominante é o olfato. Exemplo, você falou que Hugo viajou. Uhum. Hugo poderia ter viajado com 12 anos de idade. Se ele chegasse aqui com 20, grande, forte, barbudo, cabelo comprido, o teu cachorro sabe que ele é ele. Gente, é impressionante isso. Sim. Nossa. Sim, por quê? Porque a memória dele, as conexões que ele faz não são pela visão. São pelo olfato, por feromônios, que o olfato deles é muito apurado. Eles também têm uma audição muito mais apurada do que a nossa. Então, com isso, eles conseguem se adaptar muito mais facilmente do que nós. Porque nós, o primeiro sentido é a visão. Disparado dos outros. Disparado. Eles também têm uma função, um desenvolvimento tátil. O gato, por exemplo, o bigode do gato, que aliás nunca cortem o bigode do gato, ele tem uma função tátil. Ele tem uma percepção, ele tem uma quantidade enorme de terminações nervosas, que ele percebe tudo pelo bigodinho. Então eles têm uma junção dos sentidos
que é muito mais bem dividida do que em nós humanos, né? Então, a gente ficou cego, lascou. Isso aí que você vai aprender a ouvir. Depois que fica cego, é que você vai aprender a ouvir, que você vai aprender a sentir cheiro. Nosso olfato é uma precariedade. Bem desligado. Uma precariedade total. A gente, né? Então, o que eu digo é assim, até que eu tranquilizo alguns clientes, né? Eu falo assim, o seu animal cego não é você cego. Seu animal não lava a louça, não escreve, não lê, não vê televisão, não faz tanta não falta costura, assim, assim, não é que não faça falta, claro que faz, mas não, nunca, entendeu? Ele vai achar a comida dele, ele vai conseguir deambular. Tem animal que o proprietário só percebe que está com déficit visual numa viagem, porque o bicho navega tão bem dentro de casa, ele já sabe aonde está tudo, que ele não percebe. Aí viaja e fala assim, ele ficou cego lá. Aí eu falo, pô, catarata nos 2 olhos, ele não ficou cego lá. Você percebeu que ele estava cego lá. Entendeu? No ambiente dele, porque no ambiente dele, até na rua, quando o animal passeia sempre no mesmo quarteirão, ele já sabe qual é o poste que ele para, ele sabe. Porque eles fazem essas cognições muito melhor do que nós. Então, sim, é verdade. Quanto mais progressiva, ou seja, mais lenta, e o animal mais jovem é a perda visual, mais fácil a adaptação. Então, assim, é mais fácil o animal que vem perdendo a visão progressivamente, porque ele vai já mapeando, se acostumando, do que o bichinho, por exemplo, que fez uma catarata, sei lá, diabética, metabólica do dia para a noite. Que dormiu enxergando e acordou cego. E isso acontece? Acontece. Para esses animais, assim como para a gente. A adaptação vai ser... A adaptação é mais difícil. Você tem mais, né? A coisa é mais abrupta. E o animal mais idoso, a cognição dele como um todo já fica mais prejudicada, né? Ele já fica mais lento para as coisas, igual a gente. Aprender tudo depois de velho é mais difícil. É muito difícil. Né? Você pega animal com 2 anos que é ceguinho e ele tira de letra. Sabe? O mais velhinho, ele já fica um pouco mais, já tem uma dificuldade um pouquinho maior. E em relação à adaptação, assim, a gente dá algumas dicas, né? Evitar mudar móveis de lugar. Então, assim, sempre, se você tem uma casa organizada, tem pessoa que tem essa mania, gosta de mudar móvel toda semana. Fala que gente com disposição, né? Isso é mais coisa de antigamente, né? Sei lá, e bota a sala de jantar para a sala de estar, e bota a sala de... Aí o bicho fica doido. Então, deixa onde é que tá. Isso, né? Tinha, né? Muda para mudar a energia, para balançar a energia, né? Agora parou, os apartamentos são tão pequenos que tem que ser tudo onde tá. Não dá para tirar nada do... Se você tirar dali, não cabe mais. É verdade. Mas tinha muito isso, né? Então, eu falo, não muda móvel de lugar. Quem tem escada ou degrau, sempre portãozinho na escada e degrau. Não deixa ele subir e descer sem a sua supervisão. Eu falo assim, pega o bichinho pequenininho, senta no chão ou debruça mesmo na altura dele e mapeia a tua casa. Se tem alguma planta, alguma quina de mesinha de cabeceira, alguma ponta de alguma coisa onde ele possa bater o olho. Porque a gente olha daqui. Você tem que olhar na direção dele, aonde ele circula. A altura do perigo, né? Exatamente. Se está tudo confortável para ele, sempre o lugar de fazer xixi no mesmo lugar, o lugar de comer no mesmo lugar, os potes de água no mesmo lugar. Às vezes a pessoa fala assim, ficou cego, vou botar mais perto dele. Eu digo, não. Deixa onde estava. Ele vai chegar porque lá. Ele vai chegar lá. Você tentando botar mais perto, ele vai lá procurar, não vai achar e vai ficar perdido. Deixa onde sempre ficou. Tem que ficar onde sempre ficou. Uma outra coisa legal, como eu falei, isso mais quando a gente percebe a progressão da perda de visão, né? Animais têm atrofia de retina. Começar a trabalhar com essências. Por quê? Como eu falei, o olfato deles é muito apurado. E essências, não necessariamente essências. Exemplo, eu uso um desinfetante tal para limpar o banheiro, que é onde ele faz xixi. Mantenha sempre o mesmo desinfetante. Porque ele vai saber que aquele cheiro é o lugar de fazer xixi. Aí você pode usar, por exemplo, uma essência. Bota um tapetinho embaixo de onde ele come e pinga uma gotinha de baunilha, de essência de baunilha. Onde ele come é o cheirinho de baunilha. Por quê? Amanhã ou depois você vai viajar com esse animal, você vai para um lugar totalmente novo para ele, você bota o tapetinho com a essência de baunilha, você bota o outro, você já diz para ele, opa, aqui é o do xixi, aqui é o da comida. Você já consegue trabalhar melhor com ele essas associações. Gente, eu nem imaginava isso. Muito bom. Então, trabalhar com cheirinhos, né, ajuda bastante eles.
Também hoje existe, acho que no mercado tem isso, tinha muito lá fora, mas acho que aqui já tem, e também tem pessoas já fazendo, que é um halo de alumínio. Você bota igual um peitoral no bichinho e tem um halo aqui na frente. Então aquilo não é um colar elisabetano, não é nada disso, ele fica preso numa coleirinha, ele é levinho, porque ele é feito de um material levinho, e ele faz um círculo grande. Então o bicho consegue abaixar, comer, beber água normalmente, só que quando ele chega perto de alguma coisa, Não deixa chegar. bate aquilo. E aí ele vai protegendo ele das Isso eu ainda pancadas. não vi pela rua, isso ainda não. É bem interessante também, os pacientezinhos que eu tenho eu indico. Muito bom. Porque vai ensinando eles a tatearem, assim, né? Quando chega perto de uma cadeira, de uma mesa, eles vão, opa, aqui tem alguma coisa. Antes de bater o olho, antes de bater a cabecinha. Muito bom. Fazer aqui mais a última perguntinha para você. Quais são os erros mais comuns que os tutores cometem com os olhos dos pets, achando que estão ajudando? Bom, eu acho que o mais comum é usar o que tem em casa, sabe? Eu tinha um colírio em casa. Esse é disparado o pior. Porque o remédio, ele pode ser o remédio ou o veneno, né? Então, a gente pega... Vou te dar exemplos simples. Úlcera de córnea. Você não pode usar colírio com corticoide. Humanos têm muito menos úlcera de córnea do que a gente. Geralmente, a gente tem conjuntivite. E os colírios que a gente tem em casa, a grande maioria, são associações de antibiótico com corticoide. Porque a gente tem conjuntivite, é o que prescrevem. E aí, o bicho está com o olho vermelho. Vou pingar uma gotinha do que eu tinha. E aí, a úlcera abre. Então, não façam isso. A única coisa que pode ser feita sem o olho ser visto é limpeza. Eu gosto de aguinha filtrada ou soro fisiológico. Mas com gás, com algodão? Com gás. Eu não gosto muito do algodão porque eles têm pelo, então solta os fiapos. Sabe aquele disquinho de algodão que tira a maquiagem? Sim. Eu gosto ou de disco de algodão ou da gaze, porque não fica esfiapando, né? Aguinha filtrada, na temperatura ambiente, tá? E soro fisiológico. Eu não gosto muito de água boricada, eu acho que resseca o olho. Então, limpar. Isso você pode fazer numa boa. Aquela remelinha que fica sempre umedecer, encharca bem, vai limpando, sem não puxar, puxa não seco, puxa, sempre devagarzinho. Isso aí você pode fazer sem medo. E também os lubrificantes oculares, até mesmo os humanos, desses padrão, né? Cistânio, Fitane, Lágrima Plus. Pode. Lubrificante ocular pode sem medo. Iabá, Quilogel, lubrificante. Esses você também pode sem medo. Isso você pode fazer sem medo. Iabá, eu tinha um ok. Fora isso, nada. Anti-inflamatório, antibiótico, colírio de glaucoma. Eu peguei um animal agora com o olho vazando, porque estava usando... O animal tinha glaucoma e estava usando atropina, que é totalmente contraindicado em glaucoma. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo, não é... As pessoas, sabe qual é o problema, Marcos? Às vezes a gente fala, a pessoa fala assim, veterinário quer ganhar dinheiro, tudo. É muito assim, né? Quer ganhar dinheiro, não é... Porque fala assim, o olho vermelho pode ser que de fato seja uma conjuntivite e o colírio que você tem em casa ajuda. E legal. Mas se não for e você usar, você pode piorar muito a situação. Não é pouco, não. A cegueira. Não, inclusive causar uma perfuração ocular e seu bicho precisar de uma cirurgia de emergência. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas você não pode passar nada. Eu falo, eu não posso. Eu não posso e eu não devo. Porque eu posso piorar o seu animal. Não é porque eu não quero, que eu estou de má vontade, não é isso, não. É porque realmente eu posso colocar o olhinho dele em risco. Entendeu? Então, o que você pode fazer sem medo é limpar e usar lubrificante. E ainda digo mais, tá estranho? Bota o colar elisabetano. Porque aquilo é a única forma que a gente tem de proteger o olho. Não vai bater de evitar que o bicho piore o quadro. Se ele não se coçar, se ele não conseguir acessar o olho, só dele não piorar, já está ajudando. Porque às vezes o troço começa simples, aí coça, o troço complica, entendeu? Então, para mim, primordial é isso, não ficar usando medicação por conta própria. E a segunda coisa é seguir as recomendações do médico veterinário. Eu vejo muita gente, e eu falo isso assim, até com um pouco de raiva. Eu falo assim, cara, você paga a minha consulta que não é barata. Se você não vai fazer o que eu tô falando, não precisa vir. Se você vai fazer o que você acha que tem que fazer, você não precisa pagar.
Você faz o que você acha que você tem que fazer. Você bota no Google, pesquisa e faz o que você acha que você tem que fazer. Porque no momento que você vai a um profissional, isso para tudo, você consulta esse profissional e quando faz assim, tá aqui a receita, esse daqui eu achei que não era importante. Esse aqui eu achei que não era importante. Mas quem sabe o que é importante ou não, não é você. Entendeu? Então isso acontece muito. Eu falo, cara, se você foi a um médico. E eu vou falar mais. Se você foi a um médico, porque isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe fez aquela cirurgia para tirar essa pelinha aqui, Sim, né? sim, sim. Aí foi exatamente isso. O médico passou 3 remédios. E uma pomadinha lá. Passou muito remédio. A pomada amanhã eu compro. Foi dormir. Só que a pomada era justamente porque, como fez a cirurgia, ela dormiu com o olho entreaberto. E a pomada era justamente para não deixar machucar o olho. Acordou com úlcera nos 2 olhos. Por quê? Por comprar pomada. Porque achou que já era demais. não era importante, que aquela não Só era o colírio importante. bastava. Quem sabe o que é ou não importante é a gente. Hoje, eu quando atendo, eu tenho um cuidado muito grande de explicar para que eu estou passando cada coisa. E as pessoas falam assim, mas por que você perde tempo? É leigo e tal. Eu falo assim, não, eu explico que é para a pessoa entender que eu não estou prescrevendo aquilo para dar mais trabalho para ele. Então eu falo, esse colírio é um antibiótico. É para evitar que se agrave, tal. Esse aqui, ele é para diminuir o edema de córnea, que é o azulado que está no olho do seu bichinho. Esse aqui é para baixar a pressão do olho. Eu explico item por item da receita para a pessoa entender que cada um tem a sua função. Tem a sua função. Porque acontecia muito isso. Da pessoa, comprei 2. Às vezes o mais importante não comprava. Por quê? Porque achou que não devia. Porque ele elege, entendeu? Porque esse aqui eu achei fácil, esse eu achei caro, esse eu achei não sei o quê. Então, então assim, se você buscou um atendimento e você foi atendido com aquelas recomendações, siga as recomendações. Outra é em relação ao colar. Eu falo, bota o colar elisabetano. A quantidade de perfurações oculares que eu atendo é inimaginável. Eu tenho clientes médicos humanos, oftalmologistas humanos, e eles ficam chocados. Mas por que acontece perfuração ocular? As pessoas falam assim, entrou um espinho no olho. Não é por isso não. Foi uma úlcera simples que o bicho esfregou e virou uma perfuração ocular. Então eu falo, bota o colar, não é opção, faz parte do tratamento. Nós estamos lidando com animais. Até gente que às vezes precisava, porque fica esfregando o olho. Eu falo, não é opcional. Né? Aí a pessoa, não, mas eu acho que não precisa. Eu falei assim, cara, você acha que eu quero o mal do meu paciente? Você acha que eu prescrevo colar só de sacanagem? Eu quero ver aquele bicho humilhado no passeio na pracinha. Eu quero que ele passe vergonha na pracinha. Você tá entendendo? Eu falo assim, gente, quando eu digo que é pra usar, é porque tem que usar, é porque é pro bem dele. E não é por muito tempo. Não vou usar. Não vou usar, beleza. Aí chega com a perfuração ocular, faz uma cirurgia e fica um mês de colar. Foi muito pior, foi muito mais caro. Mais caro, mais trabalhoso, mais sofrido para o paciente. E no fim das contas, usou o colar. Virou abajur de qualquer maneira. Virou abajur de qualquer maneira, entendeu? Então, assim, seguir as recomendações é primordial. Tá? É isso. Eu acho que foi importante porque está dando muita consciência, né? Eu aprendi um monte de coisa aqui e acredito também que quem assista vai aprender. Elaine, deixa aí suas redes sociais, aonde que é a sua clínica, porque do jeito que você deu essa aula aí com toda a maestria, eu acredito que vai ter muita gente aí se interessando em te procurar. Como é que as pessoas te acham? O meu Instagram é @ElaineSantosOftalmovet, tudo junto. E o da minha clínica é @ClínicaElaineSantos. Minha clínica ela é exclusivamente de oftalmologia veterinária, tá? A gente nem atende clínica geral. A gente faz cirurgia de catarata, cirurgia de glaucoma, tudo relacionado à parte oftalmológica, tá? Ultrassonografia ocular, eletroretinografia, tudo que tem gente tem para nós, né? Fica em São Francisco, tá? Aqui em Niterói mesmo. E, assim, eu queria que as pessoas realmente saíssem daqui com uma visão diferente da medicina veterinária, uma visão de saúde, uma visão de cuidado, né? Com os animais, de respeito. Respeito eu acho muito importante, não é a gente impor o que a gente pensa, né? É a gente respeitar a peculiaridade de cada espécie, as necessidades
E com isso ter um convívio que seja ótimo para todo mundo, né? A gente sabe o tanto de benefício que um animal traz para uma família. E eu acho que é nosso dever, enquanto cuidadores, né, fazer tudo o que a gente puder por eles da melhor forma possível. Muito bom. É isso. Muito bom. Elaine, te agradeço muito. Obrigada a você, foi um prazer. Esse bate-papo que vai ajudar muita gente. Te agradeço muito. E mais tarde, aí, se tiver mais alguns assuntos assim mais relevantes, alguma coisa que, de repente, em determinada época aí, seja mais importante falar, já se considere convidada novamente. Obrigada. Tá bom? Então, foi um grande prazer recebê-la. Obrigada. E, pessoal, então até a próxima, né? Até a próxima quinta-feira com mais um convidado aí, ó. Nota 1000. Muito obrigado por seguir, tá? Por assistir. E eu peço para os desavisados, para os esquecidos, que curtam o programa, tá? Que se inscrevam no canal, que ativem lá o sininho das notificações para vocês poderem receber todos os programas, toda quinta-feira, as notificações para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.